As 42 estações no deserto. Parte 11. No vídeo anterior, em Ramessés nós entendemos que a escravidão não é apenas o peso dos pecados que cometemos, mas a raiz do pecado que habita em nós e nos prende ao sistema do mundo. O Egito termina em morte, por isso Deus preparou a Páscoa, o sangue que nos cobre e o cordeiro que nos alimenta. Não se trata só de um ato jurídico que apaga culpas, mas de uma ação orgânica que nos constitui de uma nova vida. Deus julgou os deuses do Egito, treinou Moisés sob sua mão poderosa, e nos mostrou que a verdadeira saída é mais do que abandonar práticas, é sermos feitos novos, crucificados para o mundo, livres do velho homem e da carne. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, chegamos, então, a Sucote, o primeiro acampamento da liberdade. Estação 2. Sucote. Liberados da escravidão pelo sangue do Cordeiro. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e acamparam-se em Sucote. Números 33 verso 5. Esta palavra partiram ou saíram é muito grande, porém a palavra se deve à palavra seguinte, pois. Saíram, pois. Isto é uma obra imensa do Senhor, desde o capítulo 1 de Êxodo, até o capítulo 12. Aí temos todo o processo do que era Ramessés e do que foi a mão poderosa de Deus redimindo seu povo, julgando os deuses do Egito, julgando os egípcios, e por que não dizer julgando também os próprios israelitas, porque não devemos pensar que eles eram melhores que os egípcios. Eles viviam no Egito, e muitos deles tinham também os deuses do Egito, porém o Senhor fez diferença neles pelo sangue do Cordeiro. Se os israelitas não houvessem se coberto do sangue do Cordeiro, também o juízo de Deus os haveria alcançado, porque eles também são pecadores. A razão pela qual os israelitas foram retirados com mão poderosa foi porque o juízo de Deus caiu sobre o Cordeiro pelo qual eles estavam cobertos. Eles se cobriram pelo sangue por fora e isto tem relação com o aspecto jurídico do julgamento do pecado. Mas eles também comeram do Cordeiro e se alimentaram dele, e isto tem a ver com o sentido orgânico. Estes são dois aspectos pelos quais nos tornamos participantes de Cristo. O sangue de Abel e o sangue de Cristo. A primeira vez em que se derramou sangue humano na terra foi no episódio de Caim e Abel. Nesta ocasião Deus disse a Caim: o sangue de seu irmão Abel clama a mim desde a terra, ou seja, o sangue clama. Pelo derramamento de sangue, Deus não pode ficar impassível, pelo derramamento de sangue, Deus tem de fazer justiça. Gênesis 4 verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Ou seja, o sangue tem voz e clama. Porém agora, o Filho de Deus não tinha que derramar seu sangue, porque ele não pecou. Mas ele derramou seu sangue, e assim como o sangue de Abel clamava por justiça no que concerne a Caim, assim também o sangue de Cristo clama por perdão, por redenção, por justificação a nosso favor. Romanos 4 verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição para com Jesus Cristo é um atestado de sua santidade. A ressurreição de Jesus Cristo quanto a nós nos justifica. Ou seja, nosso pecado foi imputado a ele e sua justiça é imputada a nós. Romanos 5 versos 17 e 18. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então porque a justificação dá vida? Porque o sangue imaculado de Cristo clama por perdão, por redenção, por justificação. Uma nova constituição. Porém não bastava somente estar debaixo do sangue, isto é para ser limpo dos pecados. Sair dos pecados é pelo sangue. Porém não temos que sair somente dos pecados, mas temos de sair de nós mesmos. Quer dizer, temos de viver segundo uma nova vida, uma nova constituição. Por isto que na Páscoa eles tinham de comer o cordeiro pascal e eles tinham que comê-lo sem deixar nada até pela manhã. Ou seja, sem nenhuma negligência, com plena consciência, e deveriam comê-lo com ervas amargas.
As ervas amargas, quanto a nós, são representativas de arrependimento. Nós vamos nos constituindo daquilo que nos alimentamos. Se nos alimentamos de telenovelas, nós nos voltamos a estas coisas. Isto implica que vamos nos tornamos amigos destes espíritos e estes espíritos passam a ser nossos amigos. Passamos a nos sentir bem nestes ambientes e estes espíritos passam a rondar-nos. Se, no entanto, não queremos ser rondados por eles, então devemos discerni-los e devemos dizer-lhes: não quero saber de vocês. E devemos dizer ao Senhor: Senhor, quero viver para ti, por ti e diante de ti. 2 Coríntios 6 do verso 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tocar ou comer? Mas observe que o comer é muito mais sério do que o tocar. Porque somos constituídos daquilo que comemos. Levítico 11. Animais limpos e imundos. O desejo do Senhor é criar em nossa mente uma repugnância pelo pecado, e para este fim ele estabelece instruções contendo distinções que seriam enfrentadas diariamente. Primeiro ele mostra os animais que deveriam servir ou não como alimento. Todo dia o israelita teria que exercitar sua distinção entre o limpo e o imundo. Deste modo ele aprenderia como Deus discerne o pecado e que marca colocou sobre ele. Não havia diferença moral nenhuma entre um animal e outro, mas como Deus estabeleceu sua diferença entre eles, seu povo deveria obedecê-lo nisto. Deste modo cada animal se tornou para o israelita num lembrete da lei, exigindo que ele fizesse distinção entre o certo e o errado, entre o permitido e o proibido. Nosso alimento e nosso caráter. Espiritualmente falando, o que comemos manifesta o nosso caráter. Levítico 11 do verso 1 ao 43. O comer simboliza a apropriação interior de certas características em nosso ser moral. Aplica-se diretamente às coisas que vemos e ouvimos e a tudo aquilo que damos lugar em nossas mentes. A literatura do mundo está cheia de impurezas, se assimilarmos e recebermos a formação de nosso caráter dela, não poderemos ser separados para Deus. Assim o comer é muito mais sério do que o tocar, porque a constituição interior é formada daquilo que comemos. Mas veja que o simples tocar já comunica impureza, como diz Paulo, não toqueis o que é imundo e eu vos receberei. 2 Coríntios 6 verso 17. A conduta exterior é o primeiro teste de uma criatura pura, mas deve ser apenas o resultado da realidade interior. Levítico 11 verso 3. Animais terrestres. Levítico 11 verso 9. Animais aquáticos. Levítico 11 verso 21. Animais voadores. Despojar os egípcios e os povos cananeus. E, observe, os israelitas despojaram os egípcios. Os egípcios roubaram de diversas formas os israelitas durante muito tempo. Eles os oprimiram. Era justo que os israelitas levassem algo. Não era um roubo, mas era justo. E aquilo que haveriam de levar teria um propósito, ser utilizado de acordo com os propósitos do Senhor. No caso específico, na construção do tabernáculo. Êxodo 10 verso 26. A noção que Moisés tinha de mordomia e da santidade de Deus. Por este motivo ele se credenciava para conduzir a edificação do tabernáculo. Êxodo 25 verso 1. Observe que era uma oferta voluntária, pois dependia do homem ter o seu coração movido. Mas ao referir-se à oferta o Senhor não diz, sua oferta, mas, minha oferta. Isto é bastante significativo, pois indica que quem não teve o coração movido não atentou para esta declaração de Deus.
Êxodo 19 do verso 3 ao 19. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então, subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Êxodo 32 do verso 1 ao 4 e 7. Aqui, o povo rejeita a Ketubá de Deus, o compromisso de casamento. Veja que o material do bezerro foram exatamente os atavios utilizados principalmente pelas mulheres. Já abordamos extensamente este assunto quando falamos de Rebeca, Áquisa, a mulher virtuosa e a noiva de Cantares, dentre outras. Agora, isto é especialmente importante de ser observado porque a partir deste momento Deus já os trata de teu povo. Êxodo 33 do verso 1 ao 6. Deus volta a mencionar o povo que tiraste, e ainda diz: Não subirei no meio de ti. São declarações diametralmente opostas a que Deus havia dito em Êxodo 19 verso 5 e Êxodo 23 verso 20. Veremos isto em detalhes depois. Veja que o processo de saída inicia a partir deste despojar dos egípcios em Êxodo e vai avançando até o processo de chegada onde os povos cananeus são desarraigados da terra prometida, em Josué. Não se trata somente de uma noção de mordomia quanto a ter coisas, mas fundamentalmente um processo de transformação do ser interior. Isto vai ficar bastante bem detalhado quando avançarmos nas estações e analisarmos o templo em conexão com o tabernáculo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.